Hub TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bem-vindo, boa noite. Abrimos este jornal com os casos da Covid-19, mas 11 pessoas morreram devido ao novo coronavírus em Moçambique, elevando o número de óbitos para 347 e há ainda 907 novos casos, anunciou hoje o Ministério da Saúde. Todas as vítimas mortais são de nacionalidade moçambicana, com idades entre 48 e 82 anos, indicou um comunicado de atualização de dados. Moçambique tem um total de 35.833 casos, dos quais 63% estão dados como recuperados, havendo ainda 263 internados, correspondendo a 82% destes pacientes na cidade de Maputo. O país testou cumulativamente, desde o início, o anúncio do primeiro caso em março, 334.351 casos suspeitos, dos quais 2.422 nas últimas 24 horas. Neste momento, Moçambique tem 12.732 pessoas infectadas, cuja maioria está na cidade capital. O Serviço Nacional de Investigação Criminal em Nampula apreendeu cerca de 61 kg de heroína e 5 de metafetamol durante uma operação levada a cabo na cidade portuária de Nacala. Na mesma operação, foi confiscada uma viatura que era usada para o transporte de droga para vários pontos do país. A província de Nampula continua a ser usada pelos traficantes como corredor de circulação da droga para outros pontos do país. Esta quantidade de estupefaciente, proveniente da vizinha República da Tanzânia, foi apreendida em Nacala Porto, na posse de um cidadão moçambicano de 34 anos de idade, que estava na companhia de outros comparsas que se puseram em fuga quando se aperceberam da presença policial. Estou aqui porque me encontraram no local onde estava a droga. Alguém ia trazer a droga. Os donos, os proprietários da droga, acabaram fugindo. Quem são os proprietários? Exatamente não conheço. Só conheço a pessoa que me levou até o local. E como é que chama essa pessoa? Banda. É um tanzaniano. Queriam levar para onde? Não sei. Mas tá bom. Você ficou lá a guarnecer a droga? Não fiquei a guarnecer. Eles tinham uma embarcação, cuja embarcação saiu no local para eles a levar. Então ele disse que não tinha pessoas suficientes para o tal trabalho, precisava de alguém para sinalizar o local onde o barco tinha que atracar. Então pediu a mim, como um conhecido dele, posso dizer assim, para que fosse até o local para poder dar aquela sinalização quando ele chegasse. E com esse trabalho qual seria? Era antes da gente combinar, mas ele é um conhecido meu. Eu dizia que depois de receber, a gente ia já acertar. Quando é que tinha prometido? Não prometeu nada. O Serviço Nacional de Investigação Criminal diz que a operação foi o resultado de denúncias populares que se aperceberam da movimentação estranhas no interior de um navio ao largo da Baía de Nacala. O Cernic tem trabalhado a partir das suas fontes. Recebemos a denúncia e, de seguida, foi a fase da verificação da informação confirmada. Tratamos de executar um trabalho em coordenação com a Polícia Costeira e só foi possível a neutralização do grupo no dia 23 de janeiro deste mês, a partir lá para as 0 horas, 0h30. Foi possível neutralizar o cidadão de nome Mamudo na posse de 66 kg de droga diversa. Estamos a falar de 61 kg de heroína e 5 kg de metafetamina. Diligências prosseguiram, acabamos descobrindo que o mesmo não estava a atuar sozinho, mas sim era um grupo de 6. Então supõe-se que seja a Tanzânia. É uma suposição, baseando-se nos outros restantes 5 que se encontram a monte, todos eram de nacionalidade tanzaniana. E o destino era Maputo e posterior África do Sul. Neste momento, prosseguem trabalhos de investigações visando a captura dos restantes membros da quadrilha para que sejam responsabilizados pelo crime cometido.
O Comitê Operativo de Emergência em Nampula decidiu avançar com novas estratégias, visando reduzir os riscos de contaminação pela pandemia do novo coronavírus, numa altura em que casos de infecções continuam a aumentar, representando um grande desafio para o setor da saúde. Reunido esta quinta-feira, o COI decidiu igualmente alargar os planos de ação para abranger maior número de pessoas em situação de risco. Desde a primeira quinzena do mês de dezembro do ano passado, a província de Nampula tem vindo a registrar um aumento do número de novas infecções da Covid-19, em resultado do relaxamento das medidas de prevenção impostas pelo protocolo sanitário. Esta situação obrigou o setor da saúde a enverdar por um controle mais alargado no rastreio de contactos de casos positivos até então diagnosticados. As principais causas de aumento, por um lado, nós percebemos todo que as medidas ora emanadas tenderam a relaxar praticamente a partir do mês de dezembro, sendo que este relaxamento agudizou-se tanto com maior tendência, tanto na segunda quinzena, praticamente nas vésperas da quadra festiva. Nós fomos assistindo tanto várias situações de abertura das praias e outros locais de diversão que fizeram com que tanto os casos tanto as pessoas fossem afluindo nestes locais. E, igualmente, neste momento, nós temos verificado tanto a situação das inscrições que vem acontecendo ao nível das escolas públicas, ao nível da nossa província, sendo que este também está, de alguma forma, a fazer com que as pessoas, tanto já que as inscrições são feitas, os pagamentos são feitos através das vias bancárias, notamos tanto aumento de pessoas nas filas dos bancos. Não só as filas dos bancos. A maioria dos óbitos que se registram na província estão relacionados com a chegada tardia dos pacientes aos centros de isolamento e, sobretudo, devido à prática da automedicação, o que as autoridades de saúde consideram ser uma ação que contribui para o agravamento do estado de saúde da pessoa infectada. Tivemos tanto um cumulativo de 11 pacientes que se apresentaram com sintomatologia grave, naturalmente pela chegada tardia, tanto nos nossos centros de isolamento, estes acabaram vindo, portanto, a perder a vida. E neste mesmo momento quero aproveitar a comunicar aos nossos munícipes para que não optem pela automedicação, porque boa parte destes casos que nos apareceram com sintomatologia grave são casos que, quando fizemos uma retrospectiva da sua situação, fomos notar que eles já tinham uma polifarmácia em domicílio, já vinham fazendo algumas medicações que de alguma forma acabaram despistando aquilo que é o foco do pessoal médico. O pessoal médico, quando pretendia administrar algum medicamento, não percebia que esses medicamentos já tinham sido tomados por este indivíduo, tendo tanto sortido uma resistência que foi adquirida pelo vírus, prontos para aquilo que seria a efetivação do processo de cura deste paciente. Até esta quinta-feira, a província de Nampula tinha um cumulativo de 261 casos ativos, estando em investigação 1.066, dos quais grande parte conseguiu recuperar da doença. O maior desafio das autoridades de saúde consiste na identificação dos casos ativos que nos últimos tempos têm vindo a aumentar de forma considerável. A Inspeção Nacional de Atividades Económicas em Nampula diz que há um incumprimento deliberado das medidas de prevenção emanadas pelo protocolo sanitário, visando fazer face à pandemia do novo coronavírus. Ainda assim, garante que vai continuar a intensificar as ações de fiscalização, de modo a evitar o surgimento de novos contágios pela doença. A constatação resultou de um trabalho que tem vindo a ser levado a cabo por brigadas que incluem agentes da polícia, o Conselho Autárquico e o Instituto Nacional de Transportes Terrestres, que tem como foco os principais mercados e centros onde se registram maiores aglomerados populacionais. A grande preocupação do momento, de acordo com o delegado do INAI, prende-se com a situação do mercado Oresta, onde se pensava que depois de beneficiar de obras de requalificação, estariam criadas condições para a observância das medidas de prevenção da Covid-19, o que não está a acontecer. A nossa grande preocupação neste exato momento prende-se com os mercados. Estamos a verificar que, ao nível dos mercados, não há cumprimento destas medidas. Portanto, não verificamos ao nível dos mercados o aspecto de distanciamento, não verificamos o aspecto de lavagem de mãos. Preocupa-nos principalmente o nosso principal mercado, que é o do Arresto. Houve uma suposta requalificação daquele mercado, que era para permitir que depois da requalificação houvesse o aspecto de distanciamento entre uma banca e outra, entre um vendedor e outro, e criasse condições para que tanto os vendedores quanto
os clientes, os compradores, pudessem também entrar ali de forma confortável, pudessem lavar as mãos. Mas não verificamos isto, como não verificamos em nenhum dos mercados ao nível da nossa urbe. A outra preocupação da instituição tem a ver com os grandes aglomerados que se verificam nas instituições bancárias, nas agências de telefonia móvel, nos registros e notariado e outras instituições, o que poderá propiciar o surgimento de novos casos de contaminações da pandemia viral. Segundo o nosso entrevistado, estas instituições deveriam encontrar outras formas de evitar situações de aglomerados, introduzindo mecanismos mais acessíveis através do uso de tecnologias digitais. Estamos também, neste momento, a levar a cabo inspeções ao nível do setor da educação e, infelizmente, tivemos de encerrar 3 escolas, 3 institutos há 2 dias atrás, porque depois de serem aprovadas, serem avaliadas e ver que tinham condições, quando vamos num trabalho de rotina para poder verificar se efetivamente continuavam a cumprir com aquilo que são as medidas, verificamos que não. Os estudantes são dentro das salas de aula sem uso de máscara, já não havia o distanciamento, tem o termômetro, mas não é medido a temperatura e nem a obrigatoriedade de lavagem de mãos. E este é um aspecto que está-nos a preocupar, tendo em conta o nível crescente de casos que estamos a ter. A Inspeção Nacional de Atividades Económicas em Nampula garante que vai continuar a intensificar o trabalho de fiscalização, de modo a chamar à responsabilidade das pessoas sobre os perigos que correm ao deixar de observar as medidas de prevenção da pandemia viral. A Organização da Juventude Moçambicana em Nampula lançou esta quinta-feira uma campanha de pulverização e distribuição de máscaras de proteção facial nos principais mercados e locais de maior concentração de pessoas. A iniciativa tem em vista reduzir a vulnerabilidade das pessoas a novos contágios pela doença. O primeiro dia da campanha foi caracterizado por uma deslocação ao mercado grossista e retalhista do Aresta, onde se procedeu à sua pulverização e distribuição de máscaras faciais aos utentes que se mostraram sensibilizados com a iniciativa e prometeram continuar a observar as principais medidas de prevenção da pandemia viral. Bom, essa atividade que nós escalamos hoje ao mercado do Aresta visa essencialmente a sensibilizar as pessoas, a difundir mais o decreto presidencial de Sua Excelência Presidente da República de Moçambique. Né? Esse decreto já vem com alguma informação para que as pessoas continuem a se prevenir, continuem a ficar em casa, continuem a se fazer no mercado usando as máscaras. Então nós estamos aqui mais uma vez para sensibilizar a população, explicarmos à juventude que está aqui a movimentar a economia para que continuem a pôr as máscaras, façam negócio sim, mas façam de forma segura. Portanto, esta é a atividade de hoje. Encabeçada pelo respectivo secretário provincial, a brigada da OJM foi de banca em banca, interagindo com os vendedores daquele mercado, com mensagem de sensibilização sobre a necessidade de lavagem frequente das mãos com água e sabão, a observância do distanciamento social e o uso da máscara. Então nós estávamos lá a pedir para que cumpra com o decreto presidencial a orientação do presidente Filipe Jacinto Nunes sobre estado de calamidade é para todos os cidadãos moçambicanos. Vamos usar a máscara, vamos ficar distante um do outro, vamos fazer um negócio de forma segura. Obrigado. Mas para você estar seguro, é preciso usar a máscara. Por que não usou a máscara hoje? Tem a máscara e não quero colocar. Então nós estamos a pedir para que coloque a máscara. Coloque a máscara e continue colocando a máscara. De tal forma que também pedíamos àqueles irmãos que estão ali. Tudo bem convosco? Podemos medir a temperatura? Mas isso está bom. Prontos, nós estamos a pedir, estamos a verificar que a maioria de vocês tem máscara, mas não quer pôr.
Nós estamos a pedir para que continuem a colocar a máscara. Sua Excelência, Presidente da República de Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi, vem falando sempre para as pessoas. E neste preciso momento em que nós estamos a viver na situação, aqui em Nampula, uma situação péssima em termos de saúde. E nós não podemos fazer negócio enquanto estamos a ficar doentes, estamos a contaminar. Você está aqui no mercado saudável, veio saudável, mas pode voltar em casa já com doença. Na interação com a comunicação social, o secretário provincial da Agremiação referiu que a ação está enquadrada nos esforços visando reduzir os riscos de exposição das pessoas a novos contágios pela Covid-19 nos locais onde habitualmente registram-se grandes enchentes. Nesse momento nós estamos a trabalhar com automobilistas e a desinfetar os carros, os chapas. O Aresta é um mercado estratégico. É um mercado estratégico porque é aqui onde a economia da cidade de Nampula basicamente se concentra. Porque muitos vêm para aqui comprar um pouco de tudo. A situação não é das melhores, porque nós temos a maioria das crianças a se fazerem no mercado sem usar as máscaras. A situação também não é das melhores porque mesmo aquelas que têm a informação que devem usar as máscaras não vêm com as máscaras, colocam nos bolsos. Então essa situação precisamos reverter. Reverter e dizer à população que continuemos a usar as medidas recomendadas por Sua Excelência Presidente da República de Moçambique. A iniciativa de género está a ser desenvolvida em todos os 23 distritos da província de Nampula. Com esta previsão de tempo, fechamos o espaço Jornal da Haq TV. Não esqueça de enviar a saudação, a bênção ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, já em noite de sexta-feira. Boa noite, fique bem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.